Fala pessoal, esse é meu vídeo inaugural aqui no YouTube e eu queria mostrar para vocês um pouquinho do projeto do Lux Studio. O Lux Studio é um estúdio de fotografia aqui em Alphaville, São Paulo. Ele tem 50 metros quadrados. Ele tem uso próprio da Aline e do Stanley e também para alocação de outros profissionais. Vem comigo que eu vou te mostrar algumas particularidades desse projeto. One more shot, girl, we're so long, girl, I'm about to catch my fade. When we left off, girl, your love so numb, can't even feel my face. One more shot, girl, we're so long, girl, I'm about to catch my fade. Catch my fade, 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 catch my fade. Em agosto do ano passado, eu conheci a Aline e o Stanley. Eles me chamaram para esse desafio aqui dessa sala comercial. A sala era completamente vazia. Como eu falei, tem 50 metros quadrados, a gente está com piso elevado aqui. Então era para ser uma reforma simples, com um ambiente bem minimalista. E como eu falei, a gente usa aqui também para alocação. Então a ideia do briefing aqui é ter o máximo de cenários possíveis. Então precisava que fosse um espaço muito flexível, porque aqui vem muitos empresários, várias pessoas que precisam usar esse espaço de uma forma um pouco mais neutra. Então a ideia é que fosse um estilo mais minimalista, sem muito gasto e que tivesse esse aspecto bem funcional e bonito ao mesmo tempo. Logo aqui na entrada, a ideia é que a gente tivesse um espaço um pouco mais descontraído, a gente não precisava de recepção. Então a ideia é que a gente tivesse uma logo aqui bem minimalista, com esse neon. E também um espaço aqui para a pessoa receber, esperar se for preciso. E também ele pode ser usado como cenário aqui de fundo. Então a gente coloca umas plantinhas, uma mesinha, só para funcionar como um espaço de espera mesmo e um possível cenário. Uma das coisas muito importantes no briefing aqui é que ela precisava de um espaço para que os clientes pudessem se produzir. Então a gente precisava de um espelho alongado para conferir o look e tudo mais, e que ele seguisse o mesmo estilo aqui do estúdio. Então a gente escolheu esse espelho que tem um perfil bem minimalista, sem aquela coisa muito robusta, e que seguisse a mesma paleta também dos tons neutros, com destaque para o preto. Um detalhe muito importante para vocês se atentarem é que quando você for colocar um espelho de chão, você não pode simplesmente escolher um espelho tradicional e apoiar ele no chão. Esse espelho, ele tem um antiderrapante na base dele que não faz com que ele escorregue. Caso aconteça algum acidente da pessoa topar por aqui, ele não vai cair. Até porque também ele tem de reforço um ganchinho aqui atrás, que ele fica fixo na parede, mas fica com essa aparência de simplesmente apoiado. Aí vindo para o outro lado, a gente tem aqui um espaço de penteadeira e de arara, justamente continuando esse conceito da pessoa conseguir se arrumar. Então a Aline disponibiliza aqui as gavetas, o espelho, tem um espaço um pouco mais decorativo com esses capinhos de pampas aqui, para justamente a pessoa conseguir se produzir, e é um possível cenário também, caso ela pegue uma cliente que vai fazer alguma maquiagem, uma coisa do tipo, isso pode servir como cenário também, assim também como a questão das araras. Aqui a pessoa que vem fazer uma foto, um vídeo, vai trocar de figurino, e tem todo esse apoio aqui no estúdio. Vindo para cá tem um banheiro que já existia, a gente não demoliu nada, deixa eu ligar a luz aqui. E a gente só aplicou a mesma textura que a gente tem toda aqui fora, que é a branco europeu da Coral, para dar uma decorada, porque a gente não quis mexer em nada estrutural aqui, porque não era prioridade. Então a gente permaneceu com o lavatório, com o piso, o espelho a gente colocou na mesma ideia desse preto, desse minimalista, serralheria, nada muito robusto. Então aqui só o essencial mesmo. A mesma coisa serve para a parte aqui da bacia, com o lixo, todos os detalhes pretos, porque a gente acredita muito que esses detalhes importam. Vindo para o lado de cá, voltando, a gente tem essa mesa de marcenaria que está no absoluto da Duratex, seguindo esse mesmo conceito. E essa mesa serve tanto de apoio para a copa, quando a pessoa precisar fazer alguma refeição, tanto para trabalho, a pessoa pode apoiar o notebook aqui. A ideia também é que se precisasse gravar algum tipo de conteúdo com o notebook, a pessoa estivesse dando algum tipo de aula, alguma coisa assim, ele servisse como uma mesa de home office também. Nessa base de fundo aqui, a gente sabia que o estúdio tinha que funcionar aqui, justamente porque ela precisa dessa distância
para poder fazer todos os equipamentos, todos os cenários. Então aqui é o nosso cenário principal dos dois lados, e o lado de cá a ideia é que fosse algo mais humanizado, com planta, com cadeira, com tapete, uma poltrona com um pouco de cor. E a ideia é que essa mesa tanto servisse para uma água, um apoio de alguma refeição do lado, como também para um possível notebook para só a pessoa, se precisar ler alguma coisa, só servir de apoio. E vindo para cá, a gente tem essa mesa de rodinha que serve de apoio para os equipamentos. Existe esse cabo que ela já mostra a fotografia em tempo real para o cliente, então é super importante que a gente tenha uma mesa livre aqui para poder apoiar toda essa parte mais técnica, e que ela fosse de rodinha, já que a gente tem vários cenários. Então, se está funcionando esse cenário da poltrona, essa mesa vai um pouco mais para o fundo. Se está funcionando o cenário do fundo infinito, essa mesa fica mais ou menos onde ela já está aqui, para ter esse distanciamento aqui do cenário. Vindo aqui para o fundo, a gente tinha uma base de alvenaria aqui que faz parte da fachada do prédio, então era um espaço meio que perdido, e uma coisa do briefing que a Aline precisava era um espaço de armazenagem para todos os equipamentos. Então a gente criou toda essa extensão de armário aqui para guardar todos os materiais do estúdio, e inclusive a gente fez um detalhe aqui, vocês podem ver um pouco mais de perto, que tem a porta passante. A gente não queria que tivesse nenhum detalhe de puxador, nada que fosse como se fosse sujar o ambiente. Então a ideia é que tivesse todo um MDF só, e que ele lembrasse o tom da parede com o MDF, e que aqui fosse um espaço também para carregar todo esse material. Então a gente acoplou aqui todas as tomadinhas, porque é muito equipamento e ela precisa carregar isso com frequência. Outro item muito importante era a escolha da vedação da iluminação natural aqui. Para estúdio de fotografia, como a Aline usa, e ela precisa controlar toda a iluminação artificial para as fotos, era importante que a gente tivesse uma persiana que conseguisse vedar toda essa iluminação que vem daqui, inclusive incidência solar, para não criar nenhum efeito de sombra e atrapalhar as fotos aqui do estúdio. Para isso, a gente colocou essa persiana só em 2 folhas, e ela passa de frente uma para outra, justamente para não criar nenhuma fresta e atrapalhar aqui nas fotos. Um detalhe muito importante para um estúdio de fotografia que a gente fez aqui é que a gente deixou toda a laje aparente. Então tem 3 motivos para a gente ter deixado essa laje aparente, e toda a tubulação a gente pintou de branco, inclusive a tubulação flexível do ar-condicionado, e colocou todos esses trilhos que a gente consegue jogar a luz para onde a gente precisar. O primeiro motivo da gente precisar deixar a laje aparente aqui é que a gente precisava manipular todos os equipamentos que são bem altos. Normalmente aqui tem essas luzes que tem essa altura e teria um perigo de bater, alguma coisa do tipo. E também a questão de controlar a iluminação natural. Então, quanto mais alto para a Aline, para um estúdio de fotografia, era melhor. O segundo era a questão do visual industrial. Então, aqui tem toda essa pegada de serralheria, de ser um pouco mais minimalista e industrial. Foi o estilo que a gente adotou aqui. E em terceiro foi a questão do fundo infinito. Se vocês perceberem, ele está numa altura acima de onde seria o nosso forro. O forro ele para justamente ali onde começa aquela viga. Então a gente precisava de uma altura boa para não atrapalhar aqui no estúdio de gravação e ficar mostrando essa parte técnica ali dos rolos. Vindo para o lado de cá, a gente tem uma mini copa para servir de apoio para os clientes. Isso aqui antes era um banheiro, por isso que vocês podem ver a diferença de piso. Aqui a sala já foi entregue com piso elevado, a gente fez todo esse nivelamento, esse trabalho para eles ficarem bem niveladinhos aqui. E a gente colocou um vinílico que ele é lavável e ele segue essa mesma linha do amadeirado da marcenaria. Aqui a gente colocou o básico, porque não é para a pessoa fazer refeição nem nada do tipo, só para servir de apoio mesmo para refeições rápidas, um coffee. Então a gente tem um micro-ondas, cafeteira e frigobar e um armário, que aqui a gente guarda toda a parte de copa, de limpeza que precisar. E como eu falei, não precisa de muita coisa, então na parte de cima a gente decidiu não colocar um armário aéreo e só o de baixo é suficiente para esconder tudo que a gente não gosta de deixar aparente. Aqui nessa porta a gente tem um lixo que ele fica embutido, também era outra coisa que a gente não queria ter deixado aparente, então ele tem esse detalhe da pessoa puxar
jogar e guardar. A gente tem toda uma parte de circulação aqui, não tem problema ele ficar aqui dentro do armário. E a outra coisa também que a gente não viu que não tinha necessidade era um bebedouro elétrico. Então a gente comprou uma torneira aqui que ela serve tanto de água normal como água filtrada. Ele tem o próprio filtro aqui na tubulação. Outro detalhe também que a gente precisou mexer aqui foi a questão do quadro de energia. A gente não queria que quando a pessoa chegasse já visse o quadro de energia, então ele está na mesma posição que ele está, só que a gente só reverteu. Ele era na parede de lá, atrás daquela arara, e a gente colocou ele cá pro lado da copa para ele ficar um pouquinho mais escondido. Mesma coisa serve para o interfone e para a questão do ponto do ar-condicionado. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do projeto aqui do Lux Studio. Se você quer acompanhar um pouco mais, lá no meu Instagram, @baniarquitetura, eu tenho um destaque que chama Lux Studio, que mostra um pouco os bastidores da obra aqui. A gente fez essa obra aqui em 3 meses e tem um pouco mais dos perrengues que a gente passou por aqui. É isso, deixa seu like, se inscreve no canal, que isso é bem importante pra gente. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, de alguma coisa que você queira que eu fale sobre arquitetura por aqui, pode deixar nos comentários, deixa se você gostou também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.